Tudo bom com vocês? A paz a todos. E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. A palavra que Deus já hoje está em Salmos 46, que fala assim: a fé perfeita em Deus. Cântico sobre Alamote para o contumor entre os filhos de Core. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O nosso Deus é socorro e fortaleza nossa. A gente tem que ter Ele como um grande refúgio. Quando a gente tiver os momentos difíceis, que nós não confiamos na nossa força, né? Em nós mesmos, mas sim que a gente se refugie em Deus. E como a gente se refugia em Deus? Uma forma de você se refugiar em Deus é você orando, é você pedindo sabedoria a Deus, é você buscando a Deus nos momentos difíceis, é você lembrando da palavra de Deus nos momentos difíceis, é você se chegando em Deus, se refugiando nele. Quando cai uma grande tempestade, né, você quer se refugiar. Pode ser, se você não estiver na sua casa ou perto da sua casa, você vai tentar um lugar mais seguro possível para você se refugiar. Então é assim com os nossos problemas. Quando a gente está passando por um problema ou por vários problemas, que antes de a gente procurar qualquer outra solução, que a gente vá primeiro ficar debaixo das asas do Senhor, né? Debaixo de Deus. A gente primeiro buscar as coisas de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, orar a Deus. Então isso faz com que a gente fique mais forte e tome uma decisão também mais correta e a ser seguida, né? Ali. Então essa é a palavra de hoje, que o Senhor seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Os homens de Deus, eles não tiveram vidas perfeitas, eles não passaram pela terra, todos os homens de Deus, inclusive Jesus, né? O próprio Deus, quando veio na terra, Jesus, Filho de Deus, ele não teve uma vida tranquila, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele pregava e ele foi perseguido por pregar. Ele foi perseguido por estar falando a verdade, e ele foi morto, e sabe lá Deus o que houve ali, né? O que tanta maldade que aquelas pessoas fizeram com ele, porque Jesus na cruz, ele carregou a cruz, ele botaram uma coroa de espinhos nele. Aí a gente já tira por aí o deboche, o sarcasmo daquelas pessoas, a crueldade, que a pessoa morrendo, indo morrer, e eles debochando, e eles escarnecendo. Então o próprio Senhor passou por isso. Não teve, provou também da maldade humana. Então que a gente possa ter fé em Deus, que nos nossos problemas, que Deus ele seja o nosso refúgio, que a gente se refugie nele, que a gente se esconda nele, né? Se esconda na palavra de Deus, e mesmo em momentos difíceis, né? Buscar a Deus em momentos difíceis é muito complicado, mas nós temos que buscar Ele em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins. Então que a gente leve a palavra de Deus no nosso coração, que essa palavra, esse versículo, o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, que esse versículo faça morada no nosso coração, que a gente lembre da palavra de Deus, né? Igual o Salmo 119 que fala, a palavra de Deus é luz para os meus caminhos, lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? Então que a palavra de Deus, ela consiga entrar nas nossas vidas, que a gente consiga lembrar dela, né? Lembrar dela e exercer também a palavra de Deus, exercer também a vontade de Deus. Então esse é o devocional de hoje, que a gente nunca esqueça, em todos os momentos difíceis ou bons, que a gente sempre busque a Deus. Busque a Deus e com amor, com gratidão e com fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, então nós temos que ter fé. Um dia desse eu estava lembrando que Deus ele não precisa de fé para agir.
Quem disser que Deus precisa de fé para agir, está mentindo. Deus não precisa de fé para agir. Deus, ele é, né? Ele é. Então, ele próprio ele não se limitou, né? Quando ele foi se apresentar a Abraão, né? Que na época era Abraão, sei lá. Quando ele foi se apresentar a ele, aí Abraão perguntou assim, qual é o seu nome? Aí Deus ele não se limitou. Ele disse, eu sou o que sou. Porque naquele tempo tinha Deus da guerra, Deus do fogo, Deus da luz. Então, assim, naquele tempo tinha um Deus para cada coisa. E o Deus de Israel, ele não se limitou. Ele disse, Abraão, eu sou o que sou. Então a gente vê o tanto que o nosso Deus é, né? O tanto que o nosso Deus é forte e poderoso, que nem ele mesmo se limitou a um nome, a um Deus, né? Quando ele foi se apresentar. Então que a gente possa colocar nossa confiança nele, colocar nossa fé nele e a nossa esperança no Senhor. Então eu estava pensando nisso, Deus não precisa de fé para agir, mas Deus se agrada na fé. Quando vê uma pessoa com fé, ele se agrada, a fé agrada a Deus. Então imagina você agradar a seu Deus, tendo fé nele, maravilhoso, né? Vamos orar agradecendo a palavra de Deus. E Deus, ele tem um nome impronunciável, né? Que ninguém consegue pronunciar certo, que não tem vogal, o nome de Deus, né? Então vamos orar, agradecendo a palavra do Senhor, porque Deus é forte e poderoso. Senhor Jesus, obrigada por tua palavra. Obrigada por Senhor ser o nosso Deus. Obrigada por Senhor ter misericórdia de nós todos os dias. Obrigada por nos dar sabedoria, nos dar a tua proteção. Porque a tua proteção é o que nos guarda, né? É o que nos faz dormir e acordar tranquilos. Dormir e acordar é a tua proteção. É o teu cuidado, né, conosco, com cada um de nós. Porque eu sei que o Senhor nos vê individualmente. O Senhor não nos vê no todo. O Senhor vê cada um do jeito que é, o coração de cada um o Senhor vê. Então, muito obrigada, Senhor, por tudo. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.